Não tem nada que me deixa mais feliz, mais satisfeita do que ver vigarista se ferrando. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu separei aqui uns 2 vídeos que me intrigaram muito essa semana. Que o primeiro é de um rapaz que levou golpe de uma mulher que se dizia contadora. E o segundo é de um golpe, né, o famoso golpe do Pix falso. E a mulher foi e enviou o produto falso. Então, recebeu dinheiro falso, então recebe produto falso. E o que eu mais gostei disso tudo, sabe o que é? É que a internet se tornou praticamente um lugar onde você consegue resolver as suas coisas. Tem algum problema? Expõe na internet que rapidinho resolve. Muito melhor do que ficar tendo dor de cabeça em fazer boletim de ocorrência, em entrar, gastar com advogado para entrar na justiça e esperar a lenta justiça resolver. Então, assim, hoje em dia a internet se tornou o principal meio de resolver problemas. Infelizmente, esse povo aí sacana tem em todo lugar. Gente que pra dar golpe, pra roubar, pra enganar, pra extorquir, infelizmente vai existir esse tipo de pessoas. Então, sim, não adianta ficar reclamando dos políticos, sendo que a própria sociedade é assim, né? Gente sem caráter, né, gente? Porque ainda assim existem as pessoas honestas que não tem essa ousadia, né, de se apossar de algo que não é seu e, né, a consciência não deixa. As pessoas honestas, as pessoas que têm ética, não fazem isso. Mas, no meio dessas pessoas honestas, existem sim pessoas sem caráter que gostam de manipular, gostam de enganar, de cometer estelionato. É o que mais a gente tem visto por aí. E o que eu mais gosto de ver é que, assim que coloca na internet, resolve. Pode perceber. Eu que acreditei no trampo de uma pessoa que se dizia contadora e em poucos meses descobri um prejuízo de pelo menos 5 mil reais. Eu lutei muito para não fazer esse vídeo, porque eu sonhava que isso aqui não fosse real. E apareceu uma moça oferecendo um trabalho de assessoria contábil. O perfil dela não era profissional, mas a gente fez uma call, eu gostei dela, também reparei que ela era mãe, acabei contratando ela por um período de 3 meses. Ela fazia assessoria contábil, então ela emitia nota e cuidou também da minha conta PF. Eu queria negociar as dívidas, ela disse que por ser contadora ela tinha como trazer mais desconto. Aí eu acreditei e tudo que ela me mandava eu pagava. Aí teve um dia que ela me pediu para se eu pudesse adiantar um pedaço do que ela ia receber no mês seguinte, que ela ia fazer uma pós-graduação, não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Eu achei estranho, mas eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pô, vou poder estar ajudando uma pessoa com isso. Além de pagar as negociações, ela também disse para mim que as dívidas tinham ficado muito tempo rodando e aí tinha uma taxa de prejuízo lá. Paguei e eu indiquei ela para muitas pessoas. E o pior é que acabou indicando ela para muitas pessoas. Então, assim, pensa em quantas outras pessoas ela pegou dinheiro dessas pessoas e não fez trabalho nenhum. E aí acaba que você que indicou fica ainda com o nome sujo, né? Por ter indicado uma pessoa para ajudar ela e no final você ainda, tipo, tem aquela responsabilidade, né? Você indica, você tem seus seguidores, são várias pessoas te seguindo, acreditando no seu trabalho. Aí você indica uma pessoa e quando você vai ver, você indicou uma golpista, né? Um golpista para outras pessoas. Pensa, né? Pensa como é que é o sentimento depois, né? A gente fica se sentindo culpado, né? Por isso que, assim, eu não gosto de indicar ninguém por causa do que, infelizmente, a gente acredita, mas, né? A gente confia e aí depois a gente se decepciona. Infelizmente, né? Ela mesma disse que graças a mim ela já nem precisava mais trabalhar CLT, porque ela já tinha uma cartela de cliente que era só dela. Até que pouco tempo depois eu recebi uma mensagem perguntando se eu tinha conhecimento do paradeiro dela. Achei normal, de certa forma, porque ela tinha me dito que estava meio ruim de saúde. Um tempo eu fui me incomodando mais porque as dívidas não saíam do meu nome. Ela já tinha me mandado um prazo, outro prazo e nada. Até que um dia uma seguidora que contratou o trabalho dela estava atrás dela porque pagou umas dívidas, as dívidas não saíram do sistema e aí eu fiquei mais preocupado. Como eu ia entrar de férias, eu fiz o pagamento dos honorários dela, entrei de férias, deixei o tempo passar para ver se ela ia me procurar, aí eu fui atrás dela. E aí eu comecei a sentir que ela estava menos acessível. Aí, enfim, a gente marcou uma reunião, não rolou a reunião, remarcamos, ela não pôde fazer a reunião, daí só piorou. A ponto de já ter uns 3 dias que eu mando mensagem e ela não responde. Ainda assim eu tava respeitando, tipo, entendendo porque talvez fosse um problema de saúde. A raiva só... Esse é um problema que a gente que é honesto e tem empatia, é um erro que a gente comete, porque a gente ainda tenta entender o outro lado.
entende? A gente tenta, a gente passa até um panozinho, né? A pessoa inventa um monte de desculpas, isso é papo de estelionatário. Eles inventam um monte de desculpas. O carro quebrou, a mãe adoeceu, o tio faleceu, o cachorro fugiu, inventa tanta desculpa. E a gente acaba se sentindo culpado por ir lá cobrar. Olha pra você ver como que é mirabolante, né? A gente acaba se sentindo culpados por ir lá cobrar uma coisa que é do nosso direito, né? A gente pagou por um serviço, a gente quer receber esse serviço e no final a gente se sente constrangido de ir atrás. E é assim, né? Nossa. A raiva só veio mesmo quando eu consultei outro profissional para entender se estava tudo bem com a minha empresa e ele disse para mim que estava tudo bagunçado. Tinha DAS atrasado, eu estava basicamente correndo o risco de ter todas as minhas contas bloqueadas. Tá vendo? A gente pensa no outro e o outro lá pensa na gente, entendeu? É aí que tem aquela... Aí que eu fico pensando, né? As pessoas falam tanto de egoísmo, mas se a gente não for egoísta, se a gente ficar também sendo compreensivo com todo mundo, olha só o que acontece. A gente se ferra. E o pior, sabe o que é? É que, na maioria das vezes, a gente não aprende. A gente tá lá e toma de novo. A gente sempre tá tentando compreender. Nossa, esse foi o erro de eu ter sido muito bem educada pela minha mãe, pelo meu pai, porque no final das contas, eu sou muito empática com os outros, né? Por isso que eu realmente eu tento me afastar, entendeu? Eu fico mais isolada, eu sou mais introvertida, porque sempre que eu tento ser empática, eu percebo que eu acabo me dando mal depois. A pessoa se dá bem e eu me dou mal. Então, assim, ninguém olha o meu lado, e eu olho o lado dos outros. Quando você atinge o faturamento de 6.750, você tem que se tornar microempresa e pagar acima do seu faturamento mensal, taxa de 6%, se eu não me engano. Eu pagava todo mês essas taxas para ela. Para onde foi esse dinheiro eu não sei e provavelmente eu nunca vou ter ele de volta. Infelizmente, esse é o preço que a gente paga. Tomara que tenha sim, vai ter sim. Eu que acreditei no trampo de uma pessoa que... E aí, resumindo essa história, gente, assim que ele postou, né, ele começou a expor e as pessoas, né, as outras pessoas que pegaram esse serviço dela, começou também a falar também, aí acabou que vazou o nome dela, não vou expor ninguém aqui, aí vazou o nome dela, as pessoas foram atrás, ela teve que desativar o perfil ou privar, não sei, e aí ela já mandou mensagem pra ele, procurou ele, dizendo que ia pagar, dizendo que ia resolver, então assim, só expor na internet pro caloteiro vir desesperado pedir pra apagar o vídeo. No caso, ela pediu pra ele, né, falou que ia pagar, porque eu vi aqui num outro story dele, ele contando que ela procurou ele, pediu ele pra não falar sobre esse assunto, porque até a mãe dela tava sendo ameaçada, né, no caso, ela, e as pessoas já descobriram quem é ela e foram atrás. Então aí ela pediu, só que aí ele, tipo, né, falou assim, a gente vai resolver agora de forma judicial, né, de forma legal, por meios legais. E aí fica aí a lição, né. Hoje em dia, a gente não tá podendo dar mole. E olha que acaba que ela arrastou uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema dela, que era a mãe dela. Então, às vezes, a pessoa coloca em risco pessoas da própria família por um problema por um crime que ela que cometeu, né? Ela arrasta as outras pessoas pra destruição também, pro buraco. E aí, depois eu vi que, né, agora ele não tá mais falando sobre isso, mas, né, olha só pra gente ver, a gente às vezes tem que estudar um pouco do básico e acompanhar bem e não deixar nossos problemas na mão de uma outra pessoa, porque pode acabar sobre isso, pode acabar como ele aqui. Então, o que teria que fazer? Sempre estar todos os dias no pé, tem que estar colado no pé para ver se realmente a pessoa vai entregar o trabalho. Porque a partir do momento que a pessoa não te responde mais, nossa, daí é só ladeira abaixo. Então, assim, eu tenho experiência disso aos montes sobre golpes, eu já sofri golpes, já levei, já tive prejuízo, então, infelizmente, continua existindo. E, a cada dia que passa, eles se inovam mais nos golpes, gente. Esse povo é muito criativo, né? Eu gostaria muito que eles tivessem criatividade para fazer coisas boas, ao invés de fazer só coisas assim do tipo. Mas depois a gente foi descobrir, né? Ela tava encrencada aí com bets. Então ela tava pegando esse dinheiro dele pra apostar, né? Pra colocar em casa de aposta online. Então aí você já vê o nível, né? Como é que você indica uma pessoa assim, né? Pra seus seguidores, pra seus colegas, né? De influencers também, né? E aí ela pediu um tempo ele aqui, falou que vai ressarcir, vai pagar ele, mas gente... em quantas parcelas, né? Em quantas parcelas? Sendo que ele tem que correr atrás de um problema que já existe, que ela não resolveu. Então, assim, até ela pagar a conta dele aqui, corre o risco de ser bloqueado. E nisso ela não pensou, né? Então, assim, você aposta com dinheiro que não é seu, né, gente? Então, assim, não, tomara que se resolva mesmo aí, o problema dele. E aí, agora, no próximo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é de uma mulher que recebeu o Pix falso, e aí ela enviou um produto falso.
nada mais que justo, né? Ela tá certinha, é assim mesmo que tem que fazer. Moço! Moço! Ei! Motoboy, aqui, ó. Aqui. Ó, meu povo, aquele motoboy ali, ó. Não tem nada a ver não, tá? Mas a cliente fez um pix falso aqui pra mim. Ela comprou esses 2 kits aqui, ó. Segundo na mente dela, né? Ela fez um pix falso. Então, grampei aqui, gente, pra mim. Pix falso. Ela não colocou nada dentro da sacola, mas eu fiquei vendo que ela ainda ficou com um prejuízozinho da sacola, né? Porque essas embalagens aí não são baratinhas. Mas enfim, vamos lá. Tá bom, grampei. Daqui a pouco é papelão. Pronto, tá bom, tá bom. Vou entregar os produtos dela. Eu espero que ela goste e compre mais vezes. Ó, moço, qual é a rua que solicitou? Aqui eu borrei o endereço pra... E a entrega? Qual é a rua da entrega? R$250 praticamente. Moço! Aí aqui pelos comentários, eu vi um pessoal falando assim que... Ah, mas depois dá problema pro motoboy, porque o motoboy vai alegar que... quer dizer, a mulher que pediu o motoruby vai alegar que o motoboy roubou os produtos, né? Só que, gente, também era só o motoboy voltar ali e ela, como ela tinha gravado e tem as câmeras de segurança, e aí resolveu o problema. Então, assim, eu acho que não daria nenhum problema pro motoboy, a não ser que a mulher ia lá e fizesse a denúncia no aplicativo, e aí sim poderia prejudicar o motoboy, só que aí ele ia ter que recorrer. Porque uma pessoa que está sendo acusada injustamente, eu não acredito que ela vai se contentar e vai ficar calada, né? Então, assim, é a minha opinião. Eu, por exemplo, ser acusada de uma coisa que eu não fiz, eu não vou sustentar o BO, eu vou atrás para provar minha inocência. Mas aí, né, também, né, até aí é uns dias aí sem trabalhar, sem receber, é uma dor de cabeça danada. Mas aí a mulher vai e colocou, né, papelão dentro da sacola e enviou lá pra mulher. Eu não teria me dado trabalho, mas, né, às vezes a gente faz isso pra ter um pouquinho de satisfação, né, pra ver a cara da pessoa na hora de abrir achando que se deu bem. E aí eu vi aqui nos comentários, tinha algumas pessoas que falou, aqui tem uma mulher que escreveu aqui no comentário que ela recebeu ali um prejuízo de R$1.500 porque ela vendeu no cartão de crédito, enviou o produto e aí passou um tempo, a mulher foi e pediu o reembolso, né? Mas não devolveu o produto. E aí o banco autorizou, né, o valor para ela, estornou o valor para ela, e aí ela teve aqui um prejuízo de R$1.500. E aí aqui, o que ela fez? Ela expôs na internet, fez um vídeo, e a caloteira, né, depois que ela gravou o vídeo e teve repercussão, a caloteira entrou em contato com ela, pedindo para ela pagar o vídeo, porque ela ia pagar o valor lá. Ela ia mandar o dinheiro para ela. E aí a mulher foi e falou assim que agora só por meios legais que ela ia resolver. E aí, às vezes, você tem que fazer assim. Você tem que começar a expor as coisas para resolver o seu problema. Já que a lei demora e você gasta com o advogado, você expõe rapidinho o problema, né? Soluciona. E aí, ontem também eu vi um que foi numa distribuidora de bebida. Gente, foi um absurdo. A mulher levou os produtos e depois acha que devia tanto, sendo que ela tinha consumido muito mais. Então, isso é um absurdo, né? Como pode ter gente tão sem caráter prejudicando pessoas que estão só aí querendo trabalhar, né? Trabalhador, empreendedor não tem um minuto de paz nesse Brasil. Então, aqui teve um também que eu li sobre a mulher que alugou, né, os produtos de kit festa. E eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso, de caloteiros. E aí, num dos comentários, eu li que uma teve que ir abreviando, né, os manos do bairro para poder resolver. Porque se você chama a polícia, nada, as pessoas perderam medo da polícia, né, praticamente. Já sabe que a polícia não vai entrar e falar assim, devolve, não. A polícia simplesmente vai fazer um BO e vai embora, a vida que segue. Aí essa moça foi até nos manos do bairro e aí o problema resolveu. Infelizmente, né, recorreu aí a um poder paralelo às nossas leis. Então o vídeo é esse, mas no próximo vídeo eu vou postar mais porque tem uma coisa que eu gosto muito, é caloteiro se dando mal.